Olá, irmãos. Aqui é o pastor Alberto Seiruoc. Eu estou gravando esse vídeo a pedido de algumas pessoas que se interessaram pelo estudo a respeito da ansiedade e da depressão. Eu então resolvi gravar todas as lições, fazer um estudo rápido de todos os capítulos e dizer que você pode baixar a revista no site da Convenção Batista Fluminense, revista Palavra e Vida. Lá você poderá ver a revista falando sobre ansiedade e depressão, você poderá baixá-la, então acompanhar também os nossos estudos. Você vai ter não apenas a explicação, mas também vai poder ler o material e estudá-lo mais pormenorizadamente. A lição número 1, ela fala sobre o crente e o sofrimento. E nós sabemos que o sofrimento, ele atormenta a existência humana. Ele afeta as pessoas de uma forma física, emocional e até mesmo espiritual. É comum vermos o sofrimento estampado no rosto das pessoas, no seu comportamento, na sua tristeza. Ocorre que muitas pessoas acreditam que se Deus é bom, Ele jamais permitiria que as pessoas sofressem. Se Deus nos ama, por que Ele não nos livra do sofrimento pelo seu amor, pelo seu poder? E ainda que Deus, ao expressar o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia para conosco, Ele não vai deixar que nós passemos por alguma fatalidade, por alguma necessidade, por alguma crise emocional ou espiritual. Esse é o pensamento que muitas pessoas têm. E se a pessoa está sofrendo, é porque normalmente ela cometeu algum pecado. Mas a grande verdade é que mesmo não querendo, mesmo não provocando, o sofrimento chega a todas as pessoas. Ela faz parte da vida. E esse sofrimento, então, ele causa uma tristeza em nosso coração. Nós ficamos tristes. E o que é a tristeza? A tristeza é uma reação natural diante dos fatos desagradáveis que ocorrem na nossa vida. Por exemplo, se você passa por um acidente, sofre um desastre, você pode ter esse sentimento. Quando as pessoas desapontam as outras, aqueles que são desapontados normalmente ficam tristes. Quando você tem planos e esses planos, por exemplo, não se concretizam na sua vida, isso gera tristeza. Os sonhos que você tem, quando esses sonhos se transformam em pesadelos, vem a tristeza. Quando você vai ao médico, por exemplo, chega o resultado dos exames e aí a notícia: você está com uma enfermidade. Isso gera uma tristeza. Você está trabalhando, de repente vem a notícia que você está sendo demitido, você agora está desempregado. Isso gera tristeza. Então, quando essas coisas nos alcançam, elas geram essa tristeza em nós. E somando-se a todos esses acontecimentos, ainda vêm os elementos naturais da nossa vida. Por exemplo, você trabalha o dia inteiro, se sente cansado, exausto. Esse cansaço aliado a esses acontecimentos vão gerando essas tristezas. Quando você fica muito acelerado na sua vida, querendo realizar muitas coisas, resolver tudo, tentando de toda forma dar conta dos seus compromissos, da sua agenda, isso, aliado aos acontecimentos da vida, geram a tristeza. E essa tristeza gera o sofrimento. Então, tudo isso são acontecimentos na nossa vida que nos
faz sofrer, que nos faz ter esses sentimentos negativos. É importante nós entendermos que essas tristezas que nós sentimos, muitas vezes ela é passageira. Você fica triste, você tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, mas você consegue vencer, consegue superar, consegue resolver os seus problemas. Então a tristeza, ela acaba passando. Você então restabelece a sua vida, dá prosseguimento à vida e a tristeza foi embora. Entretanto, existem tristezas que começam a ficar persistentes, insistentes, demoradas. E quando a tristeza demora, ela fica por um tempo prolongado na nossa vida, isso pode gerar outras emoções negativas, como a ansiedade e a depressão. E nós vamos estudar nesse trimestre exatamente isso. O sofrimento causado pela ansiedade e pela depressão. E como é que nós saímos disso? Como é que nós podemos resolver esse problema? Então, no decorrer dessas lições, nós vamos ensinar também você a superar a ansiedade, a depressão. Eu vou também ensiná-lo a ressignificar esses sentimentos. Não apenas na sua vida, mas também para que você possa ajudar outras pessoas na superação desses sentimentos. Nessa primeira lição, falando a respeito do sofrimento, vamos entender, em primeiro lugar, o sofrimento chamado ansiedade. A ansiedade seria um estado psíquico de apreensão, medo, provocado pela antecipação de uma situação desagradável, ou até mesmo uma situação perigosa. Normalmente, a ansiedade é uma preocupação em relação ao futuro. Quando você tem expectativas, quando você tem medo sobre o que pode acontecer, então a sua vida ela gera, né, esses sentimentos de preocupação em relação ao futuro, gerando a ansiedade. A ansiedade, né, por si só, ela não é nem boa nem má. Depende da situação. Por exemplo, se você tem um filho e diz para ele, olha, se você se comportar, se você fizer tudo direitinho, se você passar de ano, no Natal eu vou te dar aquele presente que você tanto quer. E você então faz essa promessa e cria uma expectativa na criança. Ela fica feliz, ela fica ansiosa. Mas não é pelo fato dela estar ansiosa nessa expectativa em relação ao futuro que você vai levar o seu filho a um psicólogo, a um psiquiatra, tratar essa ansiedade. Ela não é prejudicial. Entretanto, existem ansiedades, ou seja, medos em relação ao futuro que podem prejudicar a nossa vida. Uma expectativa negativa quanto ao futuro, uma crença negativa quanto ao futuro, isso sim pode ser muito prejudicial. A ansiedade, ela surge na nossa vida de fatores internos e de fatores externos. Quando é que a ansiedade vem por causa de fatores internos? A origem é interna, por exemplo, se você tem um desequilíbrio hormonal, se você tem algum problema neurológico. Então, esses fatores você deve procurar o médico adequado para tratar esses problemas. Mas também podem ser de origem externa, ou seja, as circunstâncias negativas, os problemas que você está passando, as perdas que você teve, os traumas, as tensões, as decepções da vida. Isso causa também a ansiedade em nós. Por exemplo, se você tem uma crise de pânico, uma fobia, uma perturbação obsessiva, compulsiva,
um estresse, uma depressão, uma psicose, uma perturbação maníaco-depressiva. Esses elementos já se tornam prejudiciais na nossa vida. Em segundo lugar, nós temos um outro sofrimento chamado depressão. A depressão, ela também é uma doença que produz essa alteração do humor, caracterizada por uma tristeza profunda. Essa tristeza, ela está normalmente associada a sentimentos negativos, sentimentos de dor, sentimentos de tristeza profunda, uma amargura, um desencanto, uma desesperança, uma baixa autoestima, um sentimento de culpa, distúrbios do sono, distúrbios no apetite. E essa tristeza, essa apreensão, ela pode ser uma tristeza doentia. A tristeza ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma tristeza temporária ou pode ser uma tristeza profunda. A tristeza temporária é quando vêm as adversidades. Elas aparecem, você fica triste, mas você supera. Ela vai embora. A tristeza profunda, ela se transforma numa doença. As adversidades vêm, os problemas aparecem na sua vida e você então não consegue superar. E a tristeza, ela permanece durante um longo tempo. Então não é o fato de você estar triste que você está doente. Você precisa analisar, precisa verificar. Você não pode sair achando que toda tristeza, por exemplo, é depressão. Mas também você não pode ignorar ou achar que é bobagem uma pessoa ficar triste longo tempo, com sintomas demorados de tristeza, e você achar que isso não é nada, que é uma bobagem. Então nós temos que analisar os dois extremos, né? Como é que nós vamos resolver esses problemas? Realmente é um grande problema. O ponto 3 mostra, né, que essa ansiedade e essa depressão, elas são um grande problema na vida do ser humano. A ansiedade, a depressão, as doenças mentais, são doenças físicas que inevitavelmente carregam muitos sintomas físicos, mentais e também espirituais. Mas ela não é uma questão só espiritual, como muitas pessoas querem achar. Por exemplo, uma pessoa com depressão, uma doença física, ela não vai querer estudar a Bíblia, ela não vai querer fazer oração, ela vai ter dificuldades, por exemplo, para ir à igreja. E por mais que você a chame, por mais que você tente fazer com que ela saia desse problema, ela não vai conseguir. E se você achar, por exemplo, que ela não está indo por causa de algum pecado, né, esse julgamento, ele é um julgamento equivocado, porque não é por causa de um pecado, é porque ela está realmente doente. E você pode achar assim, mas se essa pessoa for à igreja, ela não pode ser curada? Sim, ela pode ser curada, mas o fato de Deus poder curar qualquer doença não quer dizer que Deus vai curar todas as pessoas. Muitas vezes nós queremos milagres instantâneos. E às vezes esse milagre ele vai sendo realizado na nossa vida através de um processo de transformação. Então, os milagres instantâneos, eles não são a regra, eles são uma exceção. É claro que o tratamento da depressão, ele exige oração, você pode visitar a pessoa, mas também não pode descartar
que ela precisa, às vezes, de um especialista, de um médico, de um psicólogo, de um psiquiatra. Eu sei que, às vezes, muitas pessoas têm uma certa resistência com relação a isso. Não apenas os crentes, mas as pessoas. Quando você diz, olha, você precisa ir a um psicólogo, ela logo reage dizendo, você está pensando que eu estou maluco? Então, essa reação, ela é uma reação que nós vemos nas pessoas. Então é preciso ter muita calma, muita tranquilidade para conversar com alguém que está passando por alguma situação dessa natureza. Nem todos conseguem ter essa consciência, né? Ou mesmo fazer a sua oração no momento em que a sua alma esteja angustiada, depressiva e triste. Tem muitas pessoas em nossas igrejas, muitas pessoas em nossos templos que se encontram sentadas nos bancos, passando por momentos como este. Nós não podemos ignorar esse fato. Bom, talvez você pergunte, então o que eu posso fazer para ajudar? A lição número 1, ela nos dá 2 passos para resolvermos, ou melhor, para ajudarmos as pessoas. O primeiro passo é melhore a sua observação. Ou seja, em relação às pessoas que estão próximas de você, comece a observar essas pessoas, ver quais são os sinais que elas apresentam. E se você tiver uma observação mais criteriosa, você vai perceber que os sintomas da tristeza, da depressão, eles não vão passar despercebidos. Você vai poder notar, você vai se aproximar dessas pessoas. Onde estão essas pessoas? Elas podem estar próximas de você. Elas podem estar morando ao seu lado. Elas podem estar conversando com você no meio da rua, ou podem estar dentro da sua casa. Então é importante que você observe esses sinais. O segundo passo importante é, além de observar, você precisa se aproximar e conversar com essa pessoa a respeito do problema dela. Mas quando eu digo conversar, eu não estou dizendo que você tenha que chegar para essa pessoa e ficar falando, dando conselhos a ela. Pelo contrário, eu quero dizer que nessa conversa você vai apenas ouvir. Você não tem que ficar dando a sua opinião, a sua sugestão. Muito menos criticar a pessoa. Apenas ouvi-la. Tudo que ela precisa fazer é falar. Então, deixe a pessoa falar. Não é o momento de você questionar sobre o problema ou os porquês, né, daquilo que está acontecendo na vida dela. Você vai apenas emprestar os seus ouvidos. Você vai dar um abraço. Você vai apoiar essa pessoa. Você vai dar o seu tempo, você vai investir o seu tempo. E você vai acompanhá-lo nesse processo de recuperação. Você vai orar com ela, vai orar por ela. Agora, eu quero fazer aqui uma observação. Você precisa ter muito cuidado com as palavras que você vai utilizar quando for falar com uma pessoa deprimida ou ansiosa. Tipo assim, se a pessoa está deprimida, está triste, e você vai chegar para ela e dizer assim, fulano, não fique triste, né? Não fique cabisbaixo, né? Saia desse quarto, não fique isolado das pessoas, não fique assim, não fique desanimado, não fique ansioso, não fique deprimido. Ora, essas palavras são palavras negativas, são expressões negativas. E elas não funcionam. Se você vai visitar uma pessoa deprimida e diz para ela, não fique deprimido, ela vai ficar mais deprimida. Pode ter certeza. Aquele sentimento negativo, ele vai ser aumentado
quando você disser essas palavras. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele neutraliza a palavra não. Então, quando você diz não fique triste, ele vai ficar triste. Quando você diz não fique deprimido, ele vai ficar deprimido. Quando você disser não fique isolado, ele vai se isolar mais ainda. Mas como é que isso funciona? Faça só uma experiência, né? Eu vou dizer para você, não pense no vermelho. Pare de pensar no vermelho. Olha, o meu conselho para você é para você não pensar no vermelho agora. Tá bom? Eu vou sair daqui, mas eu quero que você fique tranquilo e não pense mais no vermelho. Ora, o que vai acontecer? Você vai deixar a pessoa pensando no vermelho. Ou seja, ainda que ela diga, eu não quero mais pensar no vermelho. Fulano esteve aqui e disse para eu não pensar no vermelho. E a pessoa vai continuar pensando no vermelho. Ou seja, o não, ele é neutralizado e ele cria no cérebro da pessoa essa sensação de que ela fica presa àquela situação. Vou te dar mais um exemplo. Vamos tirar o vermelho. Pense no azul. Pronto, quando você pensa no azul, o vermelho vai embora. Vamos fazer uma segunda experiência. Eu vou dizer para você não pensar numa girafa com óculos escuro. Não pense numa girafa com óculos escuro. Tá bom? Eu vou sair daqui, vou deixar você tranquilo e o meu conselho é esse. Não pense numa girafa com óculos escuros. O que aconteceu? Você pensa na girafa com óculos escuros. É isso que muitas vezes acontece. Nossos conselhos, ao invés de ajudar, às vezes pioram a situação. Qual é o meu conselho para você que vai procurar ajudar alguém que está deprimido ou ansioso? Não precisa falar nada. Apenas ouça. Ouça tudo que a pessoa tem para dizer. E pode ter certeza, depois que você sair dali, essa pessoa ela vai ficar muito grata a você porque você pôde ouvi-la. Eu quero convidar você agora a fazer uma experiência. Eu já vou terminar porque o nosso vídeo não pode ficar muito longo, né? Vamos fazer só uma experiência. Eu quero que nesse momento você use a sua imaginação para você ver como se sente uma pessoa ansiosa ou deprimida. Então, essa experiência é uma experiência para você ver ou sentir essas emoções ou como essas pessoas se sentem quando têm essas emoções. E nós vamos utilizar, né, agora, já que nós estamos distante, então vamos fazer tudo pela imaginação. Mas se depois você quiser, poderá fazer essa experiência na prática. Bom, o que nós vamos imaginar? Eu quero que você imagine que você tem em suas mãos agora um balão de gás, uma bola de soprar, vazia. Imagine também que você tem um balde d'água na sua frente. Imagine também que você tem uma caneta. Muito bem. Imaginou que você está com essas três coisas? Agora, eu quero que você use essa imaginação fechando os seus olhos, enquanto eu vou dizendo a você como você vai sentir essa experiência. Bom, feche seus olhos, relaxe. Imagine então que você está com um balão na sua mão. Encha a bola. Muito bem, vai enchendo o balão. Imagine que você está soprando essa bola. Muito bem. Soprou, encheu. Não sopre muito, senão ela vai estourar. Muito bem. Agora dê um nó na ponta dessa bola. Isso. Agora você tem um balão cheio nas suas mãos.
Eu quero que você agora escreva nesse balão ansiedade. Escreva ansiedade. E do outro lado, agora eu quero que você escreva depressão. Então, esse balão é o balão da ansiedade e da depressão. Você está com ele agora em suas mãos. Imagine agora que você vai colocar esse balão dentro desse balde com água. Eu quero que você mergulhe esse balão. Eu quero que você agora imagine que você está empurrando esse balão dentro desse balde d'água, até cobri-lo totalmente com água. Sinta a força que esse balão faz. Você quer afogá-lo, você quer colocá-lo lá embaixo, no fundo do balde. Qual é a sensação que você tem? Ele está querendo voltar, e quando você não resiste mais, ele volta à tona. Muito bem. Sentiu a sensação? Observou o sentimento que você teve? É isso que uma pessoa ansiosa ou deprimida sente. Ela tenta tirar esses sentimentos negativos, mas eles voltam à tona. É como se fossem retirando o nosso ar, e eles retornam. Qual deve ser a nossa reação diante dos sentimentos negativos, da ansiedade e da depressão? A única forma de você mergulhar esse sofrimento, ou seja, esse balão na água, é enfraquecendo o balão. Ou seja, tirando o ar que você colocou nele. Lembra que fomos nós que enchemos o balão? Você se lembra que foi você que colocou o ar nele e por isso ele não consegue mergulhar? Ele não consegue ficar lá dentro? Então, nesse momento eu vou falar para você o seguinte. Imagine agora que você vai furar esse balão. Fure o balão agora. Isso. Agora coloque esse balão dentro do balde. Ele vai afundar normalmente. Quando retirarmos a força que nós colocamos na ansiedade e na depressão, nós vamos conseguir neutralizar essa força dentro de nós. É claro que isso foi apenas uma forma ilustrativa. Nas próximas lições, eu vou ensinar você a ressignificar esses sentimentos negativos e transformar a sua vida. Que Deus nos abençoe.